Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo ao Igreja Açores, com uma saudação especial a todas as mães que nos ouvem. Neste programa vamos, claro, falar sobre as festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres, que acontecem já na próxima semana. O nosso convidado é o cônego Adriano Borges e temos, claro, atualidade relacionada com as grandes festas de São Miguel. Surgiu há 18 anos no Canadá a Irmandade do Senhor Santo Cristo dos Milagres de Brampton. São quem oferece este ano a capa ao Senhor Santo Cristo. Uma ideia que surgiu antes da pandemia e que finalmente se concretiza, afirma Guido Pacheco, presidente da Irmandade no Canadá. Há 2 anos atrás, vinha com a ideia da gente oferecer a capa aí ao Senhor Santo Cristo, porque as minhas ideias começarem foi daí, com a ajuda do Monsenhor Padre Agostinho, que foi reitor do Santuário do Senhor Santo Cristo também. E pronto, e tivemos essa ideia já há 2 anos, já era para ser também naquele tempo, mas veio o Covid e passou à frente. E então, este ano, a capa vai sair. Uma capa que tem parte de cada um dos membros da Irmandade. A capa é um bocadinho de cada um de nós. Representa o nosso esforço também de cá e um agradecimento de tudo o que o Senhor Santo Cristo tem feito pela gente. Não só os anos que já se passou, mas os anos que estamos passando e o que vai acontecer à frente. Um grande agradecimento a ele de tudo que ele faz à gente. Ela já está aí, ela foi feita em Vila Franca do Campo e a capa vai cheia do nosso amor e carinho para o Senhor Santo Cristo. Para além da oferta da capa, a Irmandade de Brampton vai participar presencialmente nas festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres em Ponta Delgada. Fomos convidados pela mesa da Comissão do Senhor Santo Cristo aí em São Miguel. Só a gente vamos ter o privilégio, que é uma grande honra, de fazer parte da procissão. E também vamos ter o grande prazer de levar o andor do Senhor Santo Cristo. Tenho 25 membros que vão todos para a semana, se Deus quiser, assistir a estas grandiosas festas do Senhor Santo Cristo. Guido Pacheco congratula-se sobretudo pela participação de várias gerações na Irmandade. Isso é uma das coisas mais principais que eu tenho, é que a gente continua a trazer a juventude para dentro, porque eles é que são o futuro dessas festas. Os anos vão se passando e a gente precisa deles para continuar essas grandes tradições. Sem o futuro também, sem eles o futuro vai ser difícil. Só a gente tem muitos membros novos que vocês vão ver, é uma mistura já, e eles têm sempre e continuam a ter aquela grande fé, aquela grande devoção ao Senhor Santo Cristo, igual como a gente tem tido os velhinhos por aí fora. Uma conversa para continuar no Igreja Açores, já que Guido será convidado deste programa daqui a 2 semanas. Com o objetivo de perpetuar na história, o Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres apresenta a obra Peregrino da Esperança, o Cardeal Tolentino de Mendonça na festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Trata-se de um conjunto de textos referentes ao ano de 2022. Como se previa, a presença do seu cardeal e a forma como se exprimiu, lendo e também falando diretamente às pessoas, de uma forma até um pouco, às vezes, bastante mais livre e descomplexada e fora até dos textos, do texto escrito.
criou uma enorme empatia com as pessoas e deixou, de facto, uma marca, um sulco. E para que mantivéssemos a memória dessas palavras, o cônego Adriano teve a ideia de reunir numa mesma publicação discursos, intervenções e homilias do cardeal nos diversos momentos da celebração das festas do seu Santo Cristo no ano 2022. Essa foi a principal ideia, para deixar à posteridade o registro de uma festa que foi marcante pela presença do cardeal como pessoa e pela palavra que ele proclamou. Monsenhor António Saldanha e Albuquerque, padre açoriano em Roma, escreveu o prefácio da obra que vai ser apresentada em Ponta Delgada, Entre Amigos. E o padre Júlio Rocha, que é também um sacerdote bastante conhecido e que tem até uma relação de amizade com o seu cardeal Tolentino. Aliás, nós os três conhecemos o cardeal Tolentino em diversos momentos do nosso percurso, e por isso serão em princípio 3 amigos que falarão de um amigo muito especial, que é o cardeal Tolentino. O livro Peregrino da Esperança, o cardeal Tolentino Mendonça na festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres, será apresentado na próxima sexta-feira, 12 de maio, na Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada. Entre Vistas, com o padre Teodoro Medeiros. O Roubo do Século é um filme argentino de 2020. Retrata, como se pode intuir, um assalto a um banco, cujo valor chega a alguns milhões de dólares entre joias, ouro e dinheiro. A ação é escorreita, centrada na preparação e execução do assalto. Afinal, estes são ladrões amadores que tanto se entusiasmam com o projeto como a seguir desistem diante das dificuldades. Por esse motivo, convém salientar que, uma vez que se baseia em fatos reais, não é necessária a suspensão da descrença. Estes personagens existem a si mesmo no mundo real. Assim sendo, o humor injetado parece menos forçado. Estamos então perante um filme americano sem os tiques americanos. A história presta-se a isso, é verdade, mas muito do valor está na desconstrução dos lugares comuns do género. É significativo que o melhor do filme seja a execução do roubo. É aqui que se assiste a um divertido jogo de gato e rato, onde as tiradas de humor não nos tratam como se fôssemos limitados de compreensão. O Roubo do Século é uma comédia rica e descontraída, onde tudo acaba bem para estes cidadãos ambiciosos. Ou será que acaba bem? Bom visionamento, boa semana e um santo domingo para todos. Se me está descontrolando un poquito la tropa. ¿Quién se fue de Boca? E nesta edição do Igreja Açores, que antecede as festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres, que se assinalam na próxima semana, é, como não podia deixar de ser, nosso convidado, o reitor do Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres, o reitor, padre Adriano Borges. Obrigada por estar connosco neste espaço de rádio mais um ano. Qual é o programa das festas? Aproximam-se mais estas festas do Senhor Santo Cristo num ano em que se prevê um regresso à normalidade depois de uma pandemia. A programação retoma também os seus contornos tradicionais, digamos assim? Pois, em primeiro lugar, boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde, Tatiana. Claro, o objetivo, claro, durante a pandemia, o tempo de pandemia, tivemos que ser criativos ao ponto de conseguir com que as pessoas tivessem, depois de 2 anos com esses afastamentos todos, o objetivo foi criar uma maior proximidade com o Senhor Santo Cristo dos Milagres, com a imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Agora que já não há esta necessidade, retomaremos o formato sensivelmente original. Original não é bem original, porque não tem 300 anos, mas o formato dos últimos anos, antes da pandemia, sim. E qual é que é o programa este ano? É possível compactar aqui, resumi-lo, digamos assim? Sim, o programa, em primeiro lugar, começamos com o tríduo preparatório da festa, com a pregação
do Padre José Júlio Rocha, durante a terça, quarta e quinta. Depois, nestes dias, na quarta, haverá, após a Eucaristia, o lançamento do livro sobre Madre Teresa, mais um livro sobre a Madre Teresa, que é na realidade um pouco o resumo, ou quase o guião daquilo que é o filme, que terá a sua estreia na quinta-feira, dia 11 de maio, às 21 horas, no Teatro Micalense. Portanto, terça, quarta e quinta teremos essas Eucaristias de rito preparatório, a parte espiritual para nos prepararmos para a festa. Na sexta-feira teremos na parte da manhã a missa no santuário, sempre às 8 e às 9 horas, como é de costume todos os dias, e também às 11 horas teremos uma Eucaristia dedicada aos doentes. Sobretudo convidamos os doentes dos lares, das Santas Casas, da nossa ilha, mas também é um convite aberto a toda a população que queira neste dia participar e receber o sacramento da Santa Unção às 11 horas na Igreja Paroquial de São José, ao lado do santuário. Neste dia à noite, depois já a parte profana, da abertura da iluminação, bazar, concerto por uma filarmónica, etc. E depois no sábado, então teremos, o Sr. Bispo celebrará uma missa no hospital de manhã, e depois haverá uma missa própria apenas para a Irmandade dentro da capela do santuário, do convento, melhor dizendo, e à tarde a procissão, a chamada Procissão da Mudança. Volta das 4h20, o provedor toca na porta regral, e a imagem do Senhor Santo Cristo sai, haverá o normal também, uma salva de morteiros, etc. E haverá um Te Deum solene pelo coro de Santa Catarina, da Horta, do Faial, que este ano nos vai brindar com a sua presença aqui, animando quer o Te Deum do sábado, quer a Eucaristia do domingo. Após a procissão, haverá o sermão de encerramento da procissão, que é feito pelo nosso Bispo Dom Armando Esteves Domingos. Ele, no fundo, ele é que vai presidir a todas essas festas, como é normal. O Bispo Diocesano, todas as vezes, no primeiro ano da sua presença cá, ele é que presida tudo. E depois disto, a imagem do Senhor Santo Cristo, aqui é que está a pequena novidade. Normalmente ficava dentro do santuário até à meia-noite, ou por volta da meia-noite, e depois regressava ou ia para a Igreja de São José, para a vigília, para toda a noite. Neste caso, chegará a São José logo após o sermão do Sr. Bispo, e às 19h30 haverá a Eucaristia. Depois desta Eucaristia, que é a Eucaristia Paroquial de São José, o Senhor Santo Cristo continuará, portanto, já não irá para São José à meia-noite, mas permanecerá até ao outro dia de manhã, até sair para a missa da festa. Durante a noite, à meia-noite, também haverá uma Eucaristia, como era costume. A meia-noite será uma Eucaristia presidida pelo nosso Bispo Dom Armando, dedicada à juventude. Já temos um grupo de cerca de 50, 60 jovens que vão cantar nessa Eucaristia, e também com a presença de vários grupos de jovens da ilha, naturalmente. E depois a vigília será animada pelo Padre Norberto, que é o responsável da juventude da nossa diocese, até às 3 da manhã, e a partir das 3 da manhã será com o Padre Bruno Espínola, que também é o responsável da Pastoral Juvenil da Ouvidoria de Ponta Delgada, até às 6 da manhã, e nessa altura haverá a Eucaristia dos Peregrinos, porque chega muita gente durante a noite. E depois termina depois da Eucaristia dos Peregrinos. Haverá no domingo a missa às 9h30, como é costume, transmitida pela RTP e pela RTP Internacional. Depois, à tarde, há a solene e grande procissão em honra do Senhor Santo Cristo dos Milagres, que percorre as principais artérias da nossa cidade de Ponta Delgada, com um percurso que demora cerca de 4 horas a fazer, mas que na realidade são só 3,5 km, mas devido à quantidade de pessoas, de promessas, teremos mais ou menos 4 horas de procissão. Depois termina tudo com a recolha da imagem dentro novamente do convento e a entrada no seu lugar certo, no coro baixo do convento da Esperança.
Este ano foi um ano marcado por algumas vozes mais críticas. Estas questões estão sanadas, nomeadamente as obras no adro e a nova estátua da Madre Teresa da Anunciada? Pois, eu, sinceramente e de forma correta, não consigo dizer que estejam sanadas ou resolvidas. Não sei bem o que é que algumas pessoas ainda continuam a pensar sobre isso. Posso dizer que a nível institucional, ou das instituições que participaram, que foi a Direção Regional da Cultura e que foi a Câmara Municipal de Ponta Delgada, as obras estiveram embargadas durante 3 dias, mas depois retomaram o seu ritmo normal, com as explicações que foram dadas. Temos 60 dias ainda para fazer uma justificação daquilo que foi feito, mas sem risco de nada daquilo que já está feito. Talvez, eventualmente, alguma alteração relativamente aos elementos circundantes à estátua da Madre Teresa da Anunciada. De resto, pronto, com certeza que uns concordarão, outros não concordarão, uns acharão de mais, uns acharão de menos. Há quem ache que ela esteja muito baixinha, há quem ache que ela esteja alta demais porque já subiu o adro da igreja. Pronto, isso é normal e é bom até, desde que seja feito com boa intenção, com educação, com civismo. As vozes discordantes são sempre bem-vindas e é isso de facto que nós queremos na Igreja Universal, que todos possam falar, dizer a sua opinião. A partir do momento que se passa para outro tipo de conversação ou de ideias que são apenas para o mal dizer, isto a mim já não me compete julgar, competirá a outras pessoas e outras circunstâncias, mas da minha parte não tenho nada a dizer, as coisas estão tranquilas. A estátua da Madre Teresa anterior teve 3 lugares, 3 localizações diferentes. Esta agora está no adro da igreja. Eventualmente no futuro, sendo eu ou sendo outro reitor do santuário, pode eventualmente tomar outras decisões e isto não tem mal nenhum, nem leva nada de mal ao mundo por causa disso. E é esta parte que é necessário nós estarmos tranquilos e vermos as coisas com certa normalidade. Nestas festas marca também, e como já referiu, a apresentação do livro e do filme sobre a Madre Teresa da Anunciada. Como é que surge este filme, que tem, aliás, alguma ficção aliada aos aspectos históricos? Bem, vamos lá ver uma coisa. Parece que a nossa memória humana nem sempre tem capacidade de recordar o que se passou no passado, mas eu gostaria apenas de recordar, e isto é bom para a memória futura também, que em 2019, no fim da procissão da mudança, no sermão proferido no adro da igreja, e foi feito por mim mesmo, eu afirmei neste sermão que iríamos fazer tudo o possível para promover o nome e o culto à Madre Teresa da Anunciada. E nesta altura, em 2019, portanto há 4 anos atrás, eu disse tudo exatamente que ia fazer nesta altura. Que ia fazer quando tivesse tudo pronto, naturalmente. Eu falei que iríamos ter uma nova estátua da Madre Teresa, que essa estátua seria, ou teria, o lugar dela seria mais perto do Senhor Santo Cristo no adro da igreja. Portanto, não sei como é que agora toda a gente pensa que é uma novidade. Não é novidade, em 2019 eu disse isso. Disse que haveria um novo livro e que também haveria um filme sobre a vida de Madre Teresa da Anunciada. Bem, concretamente sobre o filme, o que é que nós podemos dizer? O filme tentou-se, na medida do possível, ter rigor histórico, portanto, não é descontextualizado. Fizemos um bocadinho a história do Senhor Santo Cristo dos Milagres, como é que vem ter esta ilha, como é que se processa, segundo as tradições e as lendas originárias daquilo que é a devoção ao Senhor Santo Cristo dos Milagres, desde a sua chegada a calor, etc, até a sua vinda aqui para o Convento da Esperança. E depois, claro, a presença da Madre Teresa da Anunciada, que deu este impulso tão grande ao culto ao Senhor Santo Cristo dos Milagres. Portanto, há um rigor histórico, tivemos consultoria de gente ligada à história, sobretudo especialistas na vida da Madre Teresa, como é o caso da doutora Margarida Lalanda, professora universitária, catedrática de História, que nos ajudou
Mas claro que depois também há a parte criativa do realizador e do argumentista, que tem alguns pormenores que são, mas que não ferem em nada, não beliscam em nada aquilo que é a vida e a obra perpétua que Madre Teresa nos deixou. Portanto, creio que é um filme que vai ajudar também, provavelmente também, à divulgação do culto e da devoção, para esperarmos um dia a sua beatificação com o seu respectivo milagre. É uma ficção que não contraria a história, digamos assim, nem que acrescenta outros pormenores. É um filme histórico, filme histórico com todos os adereços e referências históricas à época, portanto é um filme de época, mas que tem uma certa liberdade criativa, como acontece em todos os filmes de recriações históricas. Uma recriação histórica, e isso é importante nós sabermos, uma recriação histórica, nós sabemos os pontos essenciais daquilo que aconteceu com uma determinada personagem ou um determinado acontecimento. Mas existem centenas, milhares de acontecimentos que gravitam à volta ou de um acontecimento ou de um personagem que nós não conhecemos e que não ficaram registados na história. E, portanto, é preciso ter uma certa capacidade imaginativa de saber, nós sabemos a vida do Papa ou do rei fulano de tal, mas não sabemos o que é que ele almoçava, o que jantava, que horas é que comia, que horas é que fazia, ou se dormia bem. Portanto, há coisas que nós não conhecemos e, portanto, tem de haver uma certa liberdade criativa, e essa liberdade criativa ou teve uma grande sensibilidade e a tentativa foi sempre de elevar Madre Teresa da Anunciada para aquilo que nós queremos que um dia também chegue a honra de altares. Este filme pretende ser uma alavanca para retomar o tão desejado processo de beatificação e canonização da Madre Teresa. Esta é uma ambição muito antiga de tantos que ainda não se consumou. Podemos ter aqui mais um pontapé de saída, digamos assim. Pois, este será mais um pontapé de saída dos muitos que já aconteceram durante esses 300 anos, desde os 2 processos iniciais para o início da canonização e depois o que nunca aconteceu e os 200 anos que esse processo foi esquecido e depois que retomou com grande força, e devemos reconhecê-lo através do nosso bispo Dom Aurélio Granada Escudeiro, que fez grandes avanços até na questão do processo de beatificação de Madre Teresa. Dom António também interessou-se muito por este processo, até pôs alguém a trabalhar dedicadamente a tentar estudar os processos, etc., e que foi um processo até bastante interessante. Com Dom João tivemos uma certa pausa, apesar de que um dos itens da minha estadia cá, uma das minhas ordens de trabalho era exatamente o processo de beatificação de Madre Teresa, mas achou por bem não nomear a Comissão Histórica, e estou em crer que, e segundo conversei com Dom Armando, o nosso atual bispo, que ele irá muito em breve nomear a Comissão Histórica, que dará um grande avanço. Claro que todos os subsídios para a divulgação da vida e obra de Madre Teresa, filme, estátua, livro e, sobretudo, as nossas orações, contribuirão definitivamente para que este processo se torne um processo de sucesso junto da Congregação da Causa dos Santos. Este ano as festas, e continuando a falar sobre o novo Bispo de Angra, este ano as festas são presididas por Dom Armando. Como é que tem sido a relação do prelado com o santuário desde a sua chegada, desde janeiro? Portanto, um período muito curto. Bem, o Dom Armando, a primeira vez que se deslocou a São Miguel, teve a oportunidade de visitar aqui o nosso santuário, claro que é o maior santuário dos Açores, e talvez o segundo maior do país a nível de devoção, de peregrinação, etc. E veio logo no primeiro dia que desceu em São Miguel, veio visitar o nosso santuário, naturalmente, e foi com muito gosto que o recebemos. E claro que tem um particular carinho, para já, com a devoção e a religiosidade do nosso povo açoriano. Ele quis tornar-se logo açoriano como nós, e portanto nada melhor para tornar-se açoriano do que conhecer as nossas raízes, conhecer a nossa fé,
conhecer também os nossos sentimentos, e isso naturalmente tem a ver com aquilo que é o Espírito Santo e o Senhor Santo Cristo dos Milagres. E veio ao santuário, conheceu as obras no convento, conheceu a vida conventual, mas naturalmente conhecerá ainda muito mais depois de presidir às festas e ver o povo, a multidão que aqui acorrerão nestes dias. O Convento da Esperança foi alvo de obras nos últimos anos, a iluminação já está em fase de conclusão, está tudo a postos para a Semana Maior no santuário? Tudo. Ainda faltarão alguns pormenores, mas está tudo muito bem encaminhado. Também precisamos que haja bom tempo, que o tempo nos ajude a trabalhar no exterior, mas está tudo encaminhado, como nos outros anos. Quando chegar à sexta-feira, para a altura da iluminação, ou a abertura da iluminação, estará tudo preparado, naturalmente. Que mensagem é que gostaria de deixar aos peregrinos que vão a Ponta Delgada nos próximos dias? Bem, a mensagem escolhida este ano para os santuários cristológicos da nossa diocese, como são o nosso Santuário do Senhor Santo Cristo, do Bom Jesus do Pico e também o Senhor Santo Cristo da Caldeira, tem uma relação com a mensagem do Santo Padre para a Jornada Mundial da Juventude a acontecer em Lisboa em agosto próximo. A mensagem do Papa tinha a ver com Nossa Senhora, e esta será para os santuários marianos, o Santuário Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora da Serreta ou dos Milagres na Terceira, que a mensagem do Papa tinha a ver com Maria levantou-se apressadamente e foi apressadamente para as montanhas em direção à sua prima Santa Isabel, depois de receber a notícia do anjo que ela própria seria a mãe de Jesus e que a sua prima Isabel seria a mãe de João Batista. Nós escolhemos uma outra passagem do Evangelho que tem a ver também, sobretudo, com este verbo levantar, que é um episódio tão bonito, tão emocionante até, de Jesus e os seus discípulos que chegam a uma cidade chamada Naim, e uma viúva, portanto, alguém que já não tinha marido, sozinha, e que vai enterrar o seu único filho. Jesus comove-se com esta cena, uma viúva que vai enterrar o seu único filho, um jovem. E Jesus aproxima-se do caixão, faz parar o cortejo fúnebre, aproxima-se do caixão e diz: jovem, eu te ordeno, levanta-te. E portanto este será o tema deste ano para as nossas festas, que não é dirigido apenas aos jovens, é dirigido a todos nós, depois de 2 anos de pandemia, depois não, durante um período ainda de guerra, durante um período de recessão económica, dificuldades de trabalho, dificuldades de habitação. Está na altura de nós dizermos uns aos outros e de ouvirmos essa mensagem do Senhor Jesus que nos diz: levanta-te, eu te ordeno, levanta-te, deixa de estar morto, deixa de estar parado, deixa de estar deitado e anda pelos teus pés, anda com as tuas pernas e segue adiante, levanta-te, coragem, confia em mim, eu te ordeno, levanta-te. É esta a mensagem que eu quero deixar a todos. Nós estamos a viver tempos fáceis, os últimos anos não têm sido fáceis, acredito que também ainda sofreremos mais algum tempo as consequências de tudo o que se passa no nosso mundo, mas está na altura de nós deixarmos, ou melhor, levantarmos os braços, levantarmos a nós mesmos, levantarmos a cabeça e olhar em frente e dizer: sim Senhor, o Senhor Jesus pede-me que eu me levante, ordena-me, nem sequer pede-me, ordena-me que eu me levante para adquirir uma nova vida, uma vida diferente, uma vida com certeza de maior felicidade e de espalhar o bem à nossa volta. O que é que espera das festas este ano? Espero que decorram com a maior normalidade, que decorram também com serenidade. Eu acho que é tão importante, no clima de crispação que nós vivemos neste mundo, não só pela guerra, mas a crispação que nós vemos em todo o lado, de acusações constantes, desde os políticos, desde a parte dos sindicatos, desde a parte até da própria Igreja, estamos a precisar mesmo de nos levantar. E por isso, o que é que eu espero? Eu espero que esta festa seja um momento de reconciliação uns com os outros, de menor crispação, se possível, de harmonia, de tranquilidade, de paz,
de serenidade aqui no campo que envolve o Senhor Santo Cristo dos Milagres, e que todos possamos viver essa festa para nos enchermos de Deus, enchermos de Cristo, e que esse Cristo de facto nos ordene. Levanta-te, está na altura de acordarmos, de abrirmos os olhos e de sabermos o que é melhor para nós, para aqueles que nos estão próximos, para a nossa ilha, para os nossos Açores, para o nosso país, para o nosso mundo. E para o nosso planeta, não esquecendo também a importância de nós olharmos e cuidarmos do nosso planeta. E para quem não virá às festas do Senhor Santo Cristo, não estará nos Açores nos próximos tempos, mas gostaria muito. Para quem assistirá certamente às celebrações à distância, soube também que temos uma Irmandade do Senhor Santo Cristo dos Milagres no Canadá, em Brampton. Aliás, conversamos com eles, são eles que oferecem a capa do Senhor Santo Cristo este ano. Para todas estas pessoas que não podem estar nos Açores, que mensagem gostaria de enviar-lhes? Olha, a primeira mensagem que eu gostaria de enviar-lhes é assim: nunca vos esquecemos. Estão sempre no nosso coração, nas nossas orações, diariamente no santuário, a congregação religiosa, as irmãs da Caridade do Bom Pastor, da Nossa Senhora da Caridade do Bom Pastor, que aqui estão presentes, que agora são 4 religiosas que temos connosco, que têm muitas horas dedicadas à oração, todos aqueles que nos escrevem, todos aqueles que nos fazem sentir as suas angústias, por eles todos rezamos. Ninguém fica esquecido, ninguém fica de fora, e mais do que isso tudo, mesmo ao longe, sintam sempre que não só os Açores, não só a Ilha de São Miguel, mas sobretudo este santuário, que é um lugar aglutinador de tantos peregrinos, de tantos corações, de tantas lágrimas de distância, esta sempre será a vossa casa. Esta é a casa de cada açoriano, dos que cá residem, dos que vivem longe, mas que sentem sempre aquele aperto no coração, sobretudo nestes momentos mais emotivos, como é a festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Todos serão recordados, os que não podem vir por motivos de saúde, os que não podem vir por motivos de trabalho ou por outros motivos quaisquer, mas aqui todos serão recordados. O nosso santuário, o nosso Convento da Esperança, vive muito daquilo que é a boa vontade, a generosidade dos nossos imigrantes, e nós nunca esqueceremos aqueles que um dia partiram daqui com a lágrima no olho, mas quando regressam com o coração cheio também, derramando lágrimas junto ao Senhor. O Senhor a todos protege, a todos olha e a todos abençoa. Padre Adriano Borges, muito obrigada por este espaço de entrevista. É sempre um prazer conversar consigo, e umas excelentes festas para toda a equipa do Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres, e que tudo corra dentro do expectável, e que sejam umas festas memoráveis neste regresso à normalidade. Obrigada por ter estado connosco. Muito obrigado, e a todos um abraço extensivo, a todos os devotos do Senhor Santo Cristo dos Milagres. E o Igreja Açores regressa na próxima semana, em pleno domingo da festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres, e podemos já adiantar que o nosso convidado é o novo Bispo de Angra, Dom Armando Esteves Domingues. Até para a semana. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.